Olá! Muita gente se pergunta sobre a situação legal do seu relacionamento, né? Afinal, será que morar junto dá na mesma que casar? Quais são as implicações de verdade de cada uma dessas escolhas? Hoje, a gente vai tirar isso a limpo e entender de vez as diferenças e também as semelhanças entre união estável e casamento aqui no Brasil. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é verdade? É uma dúvida super comum e que, nossa, mexe com a vida de um monte de casais. A resposta curta? Não, não é a mesma coisa. Mas, calma, a resposta longa é bem mais interessante e é nela que a gente vai mergulhar agora. Para organizar nosso papo, a gente vai seguir esse roteiro aqui, tá bem? Vamos começar pela base de tudo. O que é a família para a lei? Depois a gente entra de cabeça na união estável, compara com o casamento, vê como a lei tem evoluído e, por fim, dá uma olhada nos direitos e deveres. Tudo pronto? Então, vamos lá! Então, para a gente conseguir entender a união estável e o casamento, a gente precisa primeiro dar um passinho para trás e sacar o que a lei considera como família. É aí que o direito de família entra em campo. O ponto-chave é exatamente este. O direito de família é, basicamente, o conjunto de regras que bota ordem nas relações familiares. E como a gente está vendo aí, isso inclui não só quem é casado ou quem vive junto, mas também as relações que são construídas pelo afeto. Aliás, essa palavrinha afetividade ganhou uma força gigantesca na ideia moderna de família. E isso leva a gente para uma ideia fundamental. Aquela imagem da família de comercial de TV já não é o único modelo que a lei reconhece, sabe? A justiça entende que a família é uma construção social, cultural e que ela muda conforme a sociedade muda. O direito basicamente corre atrás para acompanhar a vida real. E essa citação aqui, olha, ela mostra de forma brilhante a importância desse assunto. Essa frase, que foi destacada pela grande jurista Maria Berenice Dias, deixa claro que proteger a família em todos os seus formatos é um dever do Estado. É um direito fundamental mesmo. Certo, agora que a gente já tem a base, vamos focar na tal da união estável. O que é isso, afinal? É mais sério que um namoro, mas não chega a ser um casamento? Vamos descobrir. Para um relacionamento ser visto como união estável pela lei, ele precisa ter esses três elementos juntos. Primeiro, a convivência tem que ser pública, ou seja, todo mundo em volta, amigos, família, olha para o casal e enxerga ali uma família. Segundo, a relação tem que ser contínua e duradoura, sem aquelas idas e vindas o tempo todo. E por último, que talvez seja o mais importante, o casal tem que ter a intenção, o objetivo claro de formar uma família. Agora, atenção aqui, porque esse ponto gera uma confusão danada. Aquela história de que, precisa morar junto por X anos para virar união estável, é mito. A lei não define um tempo mínimo. Um juiz vai analisar se aqueles três requisitos que a gente acabou de ver estão ali, presentes no dia a dia. Não importa quanto tempo o casal está junto. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que é união estável, vamos para o coração da nossa conversa. Colocá-la lado a lado com o casamento. É aqui que as diferenças ficam bem nítidas. A primeira grande diferença está em como cada um começa. O casamento é um ato todo formal, solene. Precisa ir no cartório, dar entrada nos papéis, tem a cerimônia e a certidão de casamento. Já a união estável, ela nasce de um fato da vida. Ela simplesmente começa a existir quando os requisitos são cumpridos. Não precisa de papel para isso, embora o casal possa sim formalizar se quiser. Outra diferença bem prática e super importante: o estado civil. Quando alguém se casa, o estado civil muda para casado ou casada. Na união estável, isso não acontece. A pessoa continua com o estado civil que tinha antes, solteira, divorciada, viúva, o que for. E na hora de terminar? Bom, o casamento só acaba de verdade com o divórcio, que pode ser na justiça ou no cartório. Já a união estável acaba no momento em que o casal se separa. Só que para resolver as coisas práticas como partilha de bens, pensão, herança, aí precisa de uma ação na justiça para primeiro reconhecer que a união existiu e só depois dissolver ela legalmente. Vamos passar agora para uma parte que eu acho fascinante, que é ver como esses conceitos foram se alargando para conseguir abraçar as novas formas de família que a gente vê na sociedade. Esse aqui foi um verdadeiro marco. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que fez história, reconheceu que casais do mesmo sexo também formam uma união estável, com exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres de um casal heterossexual. Foi um passo, assim, gigantesco em nome da igualdade. E a evolução não parou ali. 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça veio com uma resolução que, na prática, legalizou o casamento homoafetivo em todo o país. Essa regra proibiu qualquer cartório de se recusar a fazer a cerimônia ou a converter uma união estável em casamento.
E essa modernização da ideia de família não para. A filiação socioafetiva é outro exemplo poderosíssimo disso. Ela reconhece que ser pai, ser mãe pode nascer do afeto, do cuidado do dia a dia, da forma como a sociedade vê aquela relação, não só do laço de sangue. O afeto, de novo, virando um fato com consequências jurídicas. Certo. Mas e na prática, no dia a dia? Quais são as obrigações que a lei coloca tanto no casamento quanto na união estável? Vamos dar uma olhada nos pontos principais. O que é muito interessante aqui é essa comparação. Repara que os deveres são bem parecidos, mas as palavras mudam um pouco. No casamento, a lei fala em fidelidade, na união estável, em lealdade. No casamento, vida em comum, na união, respeito. Mas os dois têm o dever de ajudar um ao outro e, claro, os deveres com os filhos que são idênticos nos dois casos. E quando o assunto é grana, patrimônio, aqui a semelhança é enorme. Tanto no casamento quanto na união estável, se o casal não fizer um contrato diferente, a regra padrão é a da comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer? Que tudo que for comprado com o dinheiro do trabalho durante o relacionamento pertence aos dois, e se um dia separar, vai ser dividido meio a meio. E a gente chega no final da nossa análise com uma provocação para a gente pensar. Nós vimos como o direito de família mudou nessas últimas décadas, né? A pergunta que fica no ar é: quais serão os próximos passos? Como a lei vai continuar se adaptando para refletir a diversidade incrível das famílias que existem no Brasil hoje? É uma questão para todo mundo refletir. Bom, é isso, a gente fecha por aqui a nossa explicação de hoje. Eu espero de verdade que tenha ajudado a deixar tudo mais claro. Se este conteúdo foi útil, que tal seguir o nosso canal, o Legalmente Claro Oficial, para não perder os próximos? E claro, se puder, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe. Tudo isso ajuda demais a gente a levar essa informação para mais gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!